Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo, sou engenheiro de sistemas da Nomino, já desde 2008, já são aí mais de 8 anos de estrada. É um prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar o que os dados da ANS revelam sobre os ataques cibernéticos mundiais. Esse tema é extremamente importante porque, como vocês sabem, os ataques de botnet, ataques de denegação de serviço estão crescendo cada vez mais, numa velocidade muito grande. E o que a gente usava como defesa no passado não está servindo muito para esses novos ataques. O que a gente tinha no passado? Basicamente, a gente tinha nossas redes, seja uma empresa ou um ISP, e os ataques vinham de fora. No início não eram distribuídos, era um IP atacando a nossa rede, então a gente bloqueava aquele IP. São vários IPs distribuídos, mas está vindo de um país específico da Ásia, bloqueio todos os IPs da Ásia. Mas a gente viu ontem na apresentação do Patara que nem sempre o IP reflete a real localização. Então, o que funcionava no passado, hoje não funciona tanto. E o que a gente vê é que a gente está caminhando para um mundo cada vez mais conectado, a gente está aí com o sonho de ter a vida conectada. Dentro das empresas, os funcionários trazendo seus próprios dispositivos, o Bring Your Own Device, para dentro das empresas. E se esse dispositivo está infectado, isso é uma brecha de segurança dentro da rede da empresa. Se a gente vai para o lado dos ISPs, os provedores de banda larga, não importa o tamanho, grande ou pequeno, que a gente tem que seus assinantes estão cada vez mais tendo novos dispositivos dentro de sua casa, novos dispositivos conectados à internet, e como o Anquises falou hoje mais cedo, dispositivos vulneráveis a ataques de hackers, para que hackers tomem o controle desses dispositivos e os usem como uma força enorme, um grande exército para fazer ataques. Distintos tipos de ataques, seja negação de serviço, seja roubo de identidade, seja criptografia do seu HD, a pedido de um resgate financeiro. Então, o que estava caminhando para ser a Internet das Coisas, ou IoT, Internet of Things, está, na verdade, caminhando para ser a Internet das Coisas sequestradas. E aqui, prometo a vocês, eu não copiei o slide do Anquises, foi uma grande coincidência, mas é interessante que isso revela a real situação do que a gente vê em termos de IoT. Não sei se aí do fundo está dando para ver, mas a gente tem várias situações aqui. Por exemplo, a cafeteira está falando, olha, faça um depósito na minha conta, senão só vou te dar café descafeinado. O aquecedor diz, primeiro aqueça a minha conta, antes de eu aquecer o celular. Então, o que era antes, o que era para ser IoT, está mudando. Tem gente já se perguntando se a IoT é realmente Internet of Things ou Internet of Threats. A internet das ameaças. Isso traz novos desafios, porque tanto o Bring Your Own Device, como as botnets e o IoT, trazem desafios porque, a partir de agora, os ataques estão surgindo de dentro da sua rede, e não mais do lado de fora. E aí, o que você vai fazer? Se você está numa empresa e é um funcionário que está com um dispositivo infectado, você até consegue ir lá na mesa do funcionário e falar, desliga esse dispositivo, passa um antivírus ou formata para limpar. Mas e quando é um ISP? Quando você tem milhares de usuários infectados, você vai bloquear milhares de usuários? Se você os bloquear, você vai ter milhares de chamadas ao call center. E o assinante vai falar, minha internet caiu, por favor, devolva o meu acesso à internet, que eu quero acessar o banco. E não adianta explicar para ele que ele está com um dispositivo infectado em casa. Ele nem sabe o que é infecção. Não sabe o que é bot e vai achar que você está mentindo para ele. Então, o desafio é como mitigar o ataque gerado pelos dispositivos infectados do assinante sem prejudicar a navegação do assinante. Essa é a grande pergunta. E notem que eu estou sempre aqui, do que a gente falou até agora, a gente está sempre falando de coisas reativas. Eu primeiro recebo o ataque, depois tomo uma ação para mitigar esse ataque. Dá para fazer melhor? É possível ser proativo? É possível identificar os assinantes infectados antes que eles comecem a fazer os ataques?
É possível impedir que os assinantes façam os ataques? E quando a gente deixa essa questão de lado um pouco e começa a pensar em termos de arquitetura, custos, eu vou ter que acrescentar novos dispositivos na rede? Ou será que dá para fazer um melhor uso do que já existe na rede? Quando a gente, então, começa a analisar a arquitetura da rede, o que a gente vê? Você tem uma camada de proteção, que é essa borda aqui. Do lado de fora você tem a internet, do lado de dentro você tem a sua rede. Notem que os bots e os bugs e todas as coisas maliciosas estão em ambos lados das redes. Quando o ataque vem de fora, tudo que é tráfego não solicitado e vem de fora, ele vai passar por uma ACL, em alguns casos por um firewall. Então você tem como controlar o que está vindo de fora e eventualmente bloquear. O problema é que quando o tráfego malicioso surge de dentro da sua rede, você não tem nenhuma ACL para impedir que o tráfego saia. Você não tem nenhum firewall impedindo esse tráfego sair. Porque os firewalls, de modo geral, estão configurados para deixe sair qualquer coisa e deixe voltar o que saiu. Mas se o tráfego que surgiu dentro da sua rede já é malicioso, o firewall não vai bloquear. Então, pensando em termos de arquitetura, tem algum elemento que poderia nos auxiliar nessa difícil missão? Às vezes, para resolver um problema do futuro, a gente tem que olhar para o passado. E eu vou voltar bastante no tempo, na época em que, para fazer uma ligação telefônica, a gente precisava falar com a telefonista. Senhora telefonista, por favor, quero falar com fulano de tal, quero falar com a cidade tal, quero falar com o país tal. Esse país tem histórico de só ter terrorista, essa ligação é suspeita. Ela não sabe o que eu vou falar com o terrorista, mas que a minha ligação é suspeita, isso é. O DNS, e aqui eu estou falando de DNS recursivo, faz mais ou menos a mesma função. Claro que há exceções, mas, de modo geral, praticamente todas ou a grande maioria das transações na internet começam com uma consulta DNS. Seja com o assinante abrindo o browser e digitando o site do seu banco, certamente ou muito provavelmente é um tráfego legítimo, como o bot infectando um dispositivo do assinante, vai fazer uma consulta DNS para saber qual é o endereço IP do site de comando e controle de onde ele tem que baixar as instruções de ataque. Note que as consultas DNS vêm do mesmo endereço IP do assinante, só que algumas consultas são legítimas e outras não. E se a gente responder apenas o tráfego legítimo e não responder o que é malicioso? Não precisa instalar nada na máquina do usuário, nada na casa do usuário, tudo está na rede, DNS, escalável, pode ser uma boa solução. E nesse ponto eu queria fazer um parênteses, porque a gente está falando de ataque de negação de serviço, e aí não apenas de botnet, mas também de ataque de amplificação DNS. Deixa eu fazer uma pergunta e eu preciso da colaboração de vocês, por favor, por gentileza. Por favor, levante a mão quem sabe o que é um ataque de amplificação DNS. Bastante gente. Segunda pergunta, quem sabe o que é um ataque por nomes aleatórios? Também contra o DNS. Bem menos. Quem não sabe, não, por favor, não é para se sentir envergonhado, porque, na verdade, não importa o nome do ataque. Esse ataque é aquela situação onde o hacker não quer fazer uma amplificação, mas sim ele envia várias consultas DNS por nomes aleatórios, .www.ricardo.com. Certamente esses nomes não existem, só que o servidor DNS recursivo ainda não sabe o que vai fazer. Para cada consulta recebida, ele tem que mandar uma consulta para o autoritativo do domínio ricardo.com. O que acontece? Várias bots ao redor do mundo, fazendo consultas pelos nomes aleatórios, o servidor autoritativo fica sobrecarregado, negação de serviço no autoritativo. Então, você derruba o site, não mandando tráfego
para o servidor web, mas sim derrubando o seu autoritativo, porque aí você derruba não apenas o servidor web, mas todos os serviços que dependem do DNS autoritativo. E quando eu falo que o nome não importa, porque realmente o que importa é o ataque. Já me disseram que esse ataque é chamado de tortura da gota chinesa, que é aquele ataque onde a cada 5 segundos alguém vai pingar uma gota na sua testa, e isso depois de 2 meses deixa a pessoa louca. Mas, enfim, a última pergunta que eu queria fazer e essa é a mais difícil, quem já ouviu falar ou sabe o que a Nomino faz, ou quem que é a Nomino? Por favor, levante a mão. Não me surpreende. Mas, provavelmente, vários de vocês, não todos com certeza, usam a solução da Nomino. A Nomino é uma empresa americana baseada no Vale do Silício, que há 20 anos atrás eu vi num jornal sobre informática sendo traduzido como Vale do Silicone, mas não tem nada a ver, é Vale do Silício. E, sem querer fazer nenhum trocadilho, eu posso dizer que DNS está no DNA da Nomino. A empresa foi fundada em 99 e, logo nos seus primeiros anos de vida, quem foi chamado e convidado para ser o cientista-chefe da empresa foi nada menos que o Dr. Paul Mockapetris. Paul Mockapetris foi quem é tido como o inventor do protocolo DNS, e isso foi inventado em 1983. Puxa vida, estou ficando velho, mais de 30 anos atrás esse negócio foi inventado? Mais do que isso. No início da semana, a gente teve uma apresentação do pessoal da Algar Telecom, eles falando que estão lançando um cabo submarino com uma capacidade de throughput gigantesca, que hoje eles não precisam dessa capacidade, mas pelo fato desse cabo ter uma duração, uma vida média esperada de aproximadamente 25 anos, então eles já têm que prever o crescimento. Então eu faço a pergunta para vocês, o que cada um de vocês estava fazendo há 25 anos atrás? No meu caso, eu estava entrando na faculdade. O link de backbone da faculdade, eu estudei na UFMG, era de espantosos 9.600 bits por segundo. Hoje a gente tem 100 mega dentro de casa. Por que eu estou falando disso? Porque se você falar de uma coisa que foi inventada em 1983, há mais de 30 anos atrás, e que continua importante hoje, cada vez mais importante, quem inventou o DNS inventou bem inventado, porque senão já teria sido substituído, como foi o ICQ e várias outras tecnologias que a gente viu ao longo desse tempo. Voltando então à questão da Nomino, ela desenvolve soluções software DNS, com foco nas redes que não podem parar por nenhum minuto. Se uma empresa pequena fica sem acesso à internet durante algum tempo, não acontece muita coisa. Mas se uma grande organização, uma grande enterprise, um grande SP fica sem acesso à internet, isso dá uma enorme dor de cabeça. Com isso, a Nomino o que fez? Desenvolveu o software DNS para proteger essas redes das operadoras. Esse software DNS tem inteligência para entender a consulta DNS, ele sabe buscar a resposta correta, mas nem sempre ele vai dar a resposta correta, com o objetivo de garantir a segurança do assinante, melhorar a sua experiência na internet. E tudo isso que eu estou falando sobre a Nomino é importante para a gente compreender os próximos slides. Mas o fato é que, como nós temos a honra e o privilégio de atender redes muito grandes, vou citar alguns exemplos, British Telecom, Virgin Media, NTT do Japão, Telstra da Austrália, Comcast nos Estados Unidos, eu não citei ninguém da América Latina de propósito. A Comcast nos Estados Unidos tem mais de 24, 25 milhões de assinantes, é o tamanho de todo o mercado banda larga brasileiro. O fato é que nós temos uma visão global das consultas DNS que acontecem em várias e várias operadoras ao redor do mundo. Essa visão global nos permite saber se alguém está recebendo muitas consultas por determinado domínio, dá para a gente saber se esse domínio é malicioso ou não. Por exemplo, hoje todo mundo sabe o que é Baidu, mas se há 5, 10 anos atrás viesse um ataque, muitas consultas por Baidu.com, a gente entraria no site deles, é um site chinês, deve ser alguma coisa maliciosa, vou bloquear. E hoje a gente sabe que não é malicioso, é o Google chinês. O que eu quero dizer é que é muito difícil para qualquer operadora, para qualquer empresa, a partir de uma consulta DNS, de um nome de domínio, saber se aquilo ali é malicioso ou não.
Mas o fato da Nomino ter essa visibilidade, essa abrangência global, nos permite ter essa inteligência, permite, através da análise desses dados, a gente consegue descobrir novos domínios maliciosos. Se Ricardo.com não tinha nenhuma consulta na semana passada e nem nos últimos 6 meses, e de repente todo mundo está acessando Ricardo.com, alguma coisa passou. Enfim, a Nomino, então, ela tem acesso a essas consultas DNS de vários operadores, e a gente não faz nada no estilo NSA, tá? Para deixar bem claro. A gente tem uma equipe de segurança que trabalha já há vários anos analisando novos domínios que são encontrados, novos nomes de domínio, novos ataques, e atualizando suas listas de bloqueio. E essas listas de bloqueio são, então, disponibilizadas e enviadas em tempo real para as operadoras que têm um serviço de proteção do serviço DNS contratado. Recentemente, é isso que eu vou apresentar a partir de agora, recentemente a equipe de segurança da Nomino publicou um relatório com a análise que eles fizeram de 6 meses de dados de consultas DNS. São 6 meses, de março a agosto desse ano, que a equipe de Data Science da Nomino analisou. São quase 15 trilhões de consultas DNS. A gente fala trilhão, bilhão, milhão com muita facilidade, né? 15 trilhões são 15 milhões de milhões. Não é pouca coisa. E, ao mesmo tempo, é relativamente pouca coisa, apenas 3% do tráfego global total. Bom, então vamos começar a entrar nos detalhes e ver o que a gente consegue encontrar através da análise do DNS. Todo dia, a equipe de segurança da Nomino encontra 5 milhões de novos domínios. Não estou falando de nomes de domínio, eu estou falando de novos domínios, ricardo.com, eduardo.com e por aí vai. É um número grande, mas vamos pensar, por que alguém cria um domínio? Geralmente, uma empresa, um negócio novo, a barbearia da esquina que resolveu ter um website. Será que a gente tem 5 milhões de barbearias abrindo site todo dia? Pessoas abrindo blogs para contar sobre as suas viagens? A grande maioria desses 5 milhões de domínios são maliciosos. 75% dos domínios tiveram apenas uma única consulta nesse período de 6 meses. Com que objetivo? Através da análise desses domínios, desses novos domínios, a gente consegue identificar novos domínios maliciosos. Eu não vou entrar no detalhe em como a gente consegue fazer isso, mas com certeza não é simplesmente fazendo uma consulta DNS. Uma consulta DNS, no máximo, revela um domínio de amplificação. Você faz uma consulta, se a resposta é grande e não é porque a resposta está assinada com DNSSEC, ou seja, de modo geral, se tem um TXT muito grande, escrito blá, 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 ou se a resposta é uma consulta do tipo A, tem 250 endereços IPs, isso aí vai ser uma resposta grande usada para amplificação, aí sim ficou fácil. Mas muitos domínios, você faz a consulta, muitas vezes nem responde. O autoritativo está indisponível, mas o domínio foi criado. Nós identificamos diariamente aproximadamente 82 milhões de consultas DNS maliciosas. 94 mil domínios maliciosos são adicionados todo dia à nossa lista. Mas a nossa lista não funciona uma vez por dia. À medida que novos domínios são identificados, automaticamente já são publicados e disponibilizados para os nossos clientes. Ou seja, a cada minuto, nossos clientes fazem uma consulta para verificar se há novos domínios sendo adicionados à lista. Mas quais foram as principais ameaças identificadas? Necurs é uma das maiores botnets do mundo. Um crescimento vertiginoso a partir de junho desse ano. Mas o que parece ser um crescimento vertiginoso, na verdade é muito pior. Se a gente pegar a análise quinzenal, a gente vai ver que a curva de crescimento é muito maior do que o gráfico anterior.
E não tem nenhuma perspectiva de que isso vai parar. Se a gente for para o ambiente móvel, Androids, smartphones Androids, a gente tem o Ghost Push. Dentre os vários e vários malwares para o ambiente móvel, é o malware que está mais disseminado. E ele é um pouco ingrato porque ele infecta o dispositivo Android, toma acesso de root, se instala como um app e toma o controle do dispositivo. Nem um reset de fábrica consegue limpá-lo. Basicamente, praticamente você perdeu o seu dispositivo Android. Lock, infeliz de quem foi infectado pelo Lock. É um ransomware, né? Ele faz a criptografia dos seus dados, do seu HD, e pede um resgate como forma de você ter seus dados de volta. E cada infecção precisa de uma chave distinta. Então, não adianta assim, tem um grupo de 10 pessoas que foram infectados, um paga o resgate e compartilha a chave para descriptografar. Não resolve. Interessante que ele estava bastante ativo há um tempo atrás e agora reduziu. Por quê? Há uma frase, um discurso célebre de Donald Rumsfeld, dos Estados Unidos, onde ele fala: a gente tem os conhecidos, ou seja, aquelas coisas que a gente sabe que a gente sabe. A gente tem as coisas que a gente sabe que não sabe. Você sabe que não sabe, mas pelo menos você sabe que tem ali aquele assunto. Por exemplo, física quântica. Não faço a menor ideia, mas sei que existe. Mas o pior é aquilo que a gente não sabe que existe. Darknet, por exemplo. Quem não sabe que existe, puxa vida, nem sabia que esse negócio existia. Nem sei o perigo que eu estou correndo. O que eu quero dizer com isso é, por que a atividade do Lock diminuiu? A atividade de ransomware, ela é muito lucrativa para alguém parar. Então, muitas vezes, quando a atividade dessas bots diminui, isso gera mais apreensão do que se ele estivesse em plena carga. Porque pode ser que ele esteja simplesmente desenvolvendo uma nova técnica, ou ele está fazendo algum outro tipo de ataque que ainda ninguém descobriu. Mas prosseguindo ainda com Lock é tido como um dos botnets mais rentáveis, ele gera mais de $1,5 milhão por dia. São alguns números, e aí a gente tem os links, né, que embasam esses números. Mirai, muito falado. 21 de outubro de 2016, vai ficar na história. Não sei se vocês prestaram atenção, mas é um detalhe, mas a análise que nós fizemos, no fundo que a equipe de segurança da Nomino fez, é de março a agosto de 2016. Um tempo antes do código do Mirai ser disponibilizado. Lógico que a gente tem proteções contra o Mirai, a gente sabe quais são os domínios maliciosos usados pelo Mirai, a gente sabe que o Mirai toda hora muda os domínios, a gente sabe como encontrar esses novos domínios, antes do próprio Mirai, muitas vezes, e de vários outros botnets. Mas o interessante é, antes do código ser disponibilizado, a gente tinha o conhecimento, através das consultas da ANS, de que havia aproximadamente 50 mil dispositivos infectados. Esses dispositivos faziam alguns poucos ataques por nomes aleatórios, chamados PRSD, e basicamente contra 3 alvos, e ataques pequenos. Depois do código ser disponibilizado em setembro, o número de alvos aumentou de 5 a 6 vezes. IoT. Bom, não faz sentido aqui entrar no detalhe do que cada bot faz, vocês são especialistas no assunto, mas uma coisa que a gente pode contribuir também é onde estão essas ameaças. Quando se fala de ameaça, a gente sempre pensa em um país da Ásia, um país da Europa Oriental. Os sites de comando e controle, a grande maioria deles está nos Estados Unidos. O Brasil aparece em 4º lugar. E a China em 5º. Olha que interessante.
Muitas vezes a gente pensa assim, puxa vida, o pessoal da China deve ser coisa maliciosa, eles devem pensar a mesma coisa de brasileiro. Lá vem um brazuca me invadir. Mas por que Estados Unidos? País desenvolvido, Canadá, Alemanha. Vamos entrar num detalhe. Quais estados nos Estados Unidos? Estados que têm boa infraestrutura de data center. Generalizando, né? Óbvio, sempre tem as suas exceções, mas, de modo geral, estados com boa infraestrutura. Miami, Flórida, né, em geral, Califórnia, Texas. Tá, mas onde efetivamente estão hospedados esses sites? Tcharam! O maior deles, a AWS. E a gente tem a visão tanto de mundo como de Estados Unidos. Ah, o AWS é malicioso? Não. Certamente isso é reflexo do tamanho da organização AWS. Nada contra a AWS. Mas, enfim, traz dados interessantes. Vamos entrar um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouco mais na parte de DDoS e amplificação DNS. Ataques por nomes aleatórios. Relembrando, é quando há milhares e milhões de consultas por nomes aleatórios.domínio.com com o objetivo de derrubar o autoritativo de domínio.com. Veja a atividade nos últimos 2 anos. E, de novo, olhando para trás, a gente pode ter uma ideia do que vai acontecer no futuro. Se vai se concretizar ou não, é uma incógnita. Mas note que em dezembro de 2014 houve um aumento significativo de atividade de ataques por PRSD. Um ano depois, em dezembro de 2015, também. E estamos em dezembro de 2016. Coincidência ou não, os ataques pararam em maio e agora voltaram. Com qual força? É uma grande pergunta. Como é que é o detalhe desses ataques? Aqui a gente pegou um ataque que aconteceu no dia 24 de setembro. Note que, a princípio, não tinha quase nenhuma consulta fazendo parte desse ataque. De repente, 40 mil consultas por segundo. Manteve-se aí por alguns minutos e, de repente, força total. Ou seja, dá a impressão que a primeira onda do ataque foi só para sentir um pouco o tamanho da encrenca e o tanto que o servidor atacado conseguia resistir. E aí, depois que o pessoal estava, opa, beleza. Então, agora, força total. Amplificação DNS. Até que meio que caiu de moda, né? Assim, a gente não tem visto tanto quanto via alguns anos atrás. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, por favor, não sou nenhum bambambam, mas, para mim, amplificação DNS é a bomba relógio. Qualquer um de vocês que tem um servidor com boa capacidade de processamento vai conseguir processar 30 mil consultas DNS por segundo. Vamos fazer conta. 30 mil consultas por segundo vezes 4 mil bytes, que geralmente é o tamanho da resposta de uma consulta amplificada, versus 8 bits. Não sei se alguém já fez essa conta. Dá mais de 980 megabits por segundo de tráfego de rede. Opa, então tem que fazer upgrade, né? Passar para a interface de 10 GB. Não vai funcionar. Você não precisa de mais músculo, precisa de mais cérebro. Concluindo, a gente tem visto, através do DNS, um aumento significativo dos ataques de DDoS e botnets, corrobora com o que vocês veem também nas suas redes. Bring Your Own Device e IoT introduzem novos desafios. O que antes eram ataques vindos de fora, agora vem de dentro da nossa rede. E o DNS é o elemento-chave para a prevenção e mitigação desses ataques. Finalizando, o relatório da equipe de segurança da Nomad está disponível nesse site. Eu gostaria de deixar aqui 2 perguntas para vocês pensarem durante o fim de semana. Espero que não tenham pesadelos. Primeira é, seu servidor DNS sempre responde a resposta correta?
Tá bom, ele não é vítima de cache poison, que é excelente e essencial. E aí a gente volta para a apresentação do Fred, de ontem à tarde, sobre a importância do DNSSEC e o rollover da chave KSK, das chaves do DNSSEC. Mas, enfim, estamos fazendo um bom trabalho, respondendo sempre a resposta correta? Será que a resposta correta protege o usuário? Esse é o meu dever de casa para vocês. Muito obrigado. Legal, muito bem. Temos um tempinho aí para perguntas e comentários. Quem quiser encaminhar alguma coisa, temos uma online aqui. Na verdade, é um comentário meu, Rubens Kiel, Nick BR. Você citou ataque baseado em nomes aleatórios como um ataque contra autoritativos. Mas isso também pode ser usado contra recursivos. Um nome que você não sabe se existe ou não, ou seja, que você acredita que não exista, induz mais carga no recursivo do que o nome que você já sabe que está no cache do recursivo. Então, se o seu objetivo for derrubar um recursivo, também é possível usar isso, o ataque de nomes aleatórios, com esse foco. É verdade, você tem sua razão. Mas, muitas vezes, o ataque de amplificação gera mais efeito no recursivo, pelo fato de sobrecarregar e entupir o link de rede, do que um ataque por nomes aleatórios. É certo, você está muito correto, que um ataque por nomes aleatórios realmente gera sobrecarga no recursivo. Um recursivo, ele prefere muito mais responder 10.000 consultas por uma informação que está no cache dele, na memória dele, do que responder 2.000, 3.000 consultas que não estão no cache e que ele vai ter que fazer a recursão. Mas realmente gera uma sobrecarga no recursivo, mas o objetivo final, a gente acredita, que seja realmente derrubar os autoritativos daqueles domínios. A gente tem uma pergunta online do MV. Além de DNS Sync Role e de limitação no tamanho de query DNS, que outros tipos de defesa são sugeridas? Uma boa pergunta. Basicamente, quando se fala de botnet, é nunca responder a resposta correta. Mas tem um tipo de ataque por nomes aleatórios onde a defesa requer uma inteligência muito grande. Por quê? Se eu estou fazendo um ataque usando nomes aleatórios .ricardo.com, eu posso pegar, e se ricardo.com é um domínio malicioso, não tem tráfego interessante, eu posso simplesmente configurar o domínio ricardo.com como uma zona local e responder que essa zona não existe, por exemplo. O problema é quando vem uma consulta por nomes aleatórios .www.dominiomuitoacessado.com. Você não pode criar uma zona local por esse domínio muito acessado e responder que esse domínio não existe. Ao mesmo tempo, você não tem como prever quais serão os nomes aleatórios que vão ser consultados. Ou seja, o desafio nesse ataque é permitir as consultas por www.dominiomuitoacessado.com e mitigar, dropar as consultas por nomes aleatórios .www.dominiomuitoacessado.com. Nessa situação, o que é preciso fazer é trabalhar com whitelists e blacklists. Basicamente, bloquear tudo que é nome aleatório .www.dominiomuitoacessado.com, mas colocar numa whitelist os domínios acessados os nomes acessados daquele domínio, www.dominiomuitoacessado.com, servidor FTP, o servidor de e-mail e por aí vai. Quem vai ter essa inteligência para saber quais são os domínios? Bom, você tem que ter um histórico das consultas DNS. A equipe de segurança da Nomino tem esse histórico e dessa maneira ela consegue proteger. Muito bem. Tem uma pergunta minha, Ricardo, é o seguinte: a Nomino tem planos de ter um feed de Cyber Threat Intelligence envolvendo essas informações? Ou você conhece alguém que tenha um feed de Cyber Threat que envolva essas questões que você apontou em DNS? Eu desconheço esse feed. Você está falando da Nomino fornecer esse feed ou ela receber esse feed? Não, fornecer um feed informando esses ataques e o que está acontecendo em nível mundial. Eu desconheço. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo e a gente verifica. Tá? A questão é que o feed por si só não garante muita coisa
É lógico que tem lá, né, os domínios maliciosos, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, que quais são esses domínios maliciosos é uma parte do segredo. Segundo, que não adianta saber quais são os domínios de whitelist e blacklist se o seu servidor DNS não tem a capacidade de trabalhar com whitelist e blacklist. Então, acho pouco provável que a Nomnium vá disponibilizar isso, mas, enfim, eu não sou autoridade no assunto para tomar esse tipo de decisão. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com a gente. É que normalmente você recebe essa informação, mas você precisa de algum algoritmo que tenha uma inteligência para moer essas coisas, né? E aí isso virar uma informação útil de fato para que você possa espalhar a proteção ativa, né? Na verdade, a equipe de segurança ela desenvolve vários algoritmos bastante sofisticados para identificar quais são os domínios maliciosos, e aí ela já tritura isso e já passa para os clientes a lista já processada, né? Então, quando eu falo passa para os clientes, na verdade, atualiza diretamente os servidores recursivos dos clientes, os clientes não precisam fazer nenhuma alteração manual, mas, enfim, a proteção vem em tempo real. E aí eu queria comentar um ponto. A gente fez uma análise em uma operadora, uns 2 anos atrás, dos ataques por nomes aleatórios que ela recebeu durante determinado período. Foram 13 domínios usados nesses ataques por nomes aleatórios. 12 dos domínios já estavam na lista de bloqueio antes do ataque começar. E o único domínio que ainda não estava na lista, demorou 10 minutos e já estava na lista. Ou seja, a Nomnium tem um trabalho, desculpa, eu não quero ficar aqui fazendo propaganda, mas o ponto é que, através da análise do DNS, consegue-se identificar os domínios maliciosos antes mesmo de que eles sejam usados nos ataques. Muito bem, vamos agradecer então, Ricardo, obrigado. Muito obrigado.